Dom Cláudio. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu estou no celular, porque eu não consegui entrar com o computador. Não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar na ligação. Mas que bom, temos mais uma formação para a nossa comissão. Eu não sei como está o pessoal, quantos já estão conectados, né? Já vamos iniciar, então? Podemos. Então, todos sejam bem-vindos, né? Para a nossa formação de hoje, que o Espírito Santo nos ilumine e nós possamos ter o máximo de proveito nessa convivência através das redes sociais. Isso. Então, agora a Lúcia com o Padre Gustavo. Muito boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento de espiritualidade, eu quero ressaltar alguns pontos da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, da primeira sessão que aconteceu do dia 4 ao dia 29 de outubro, em Roma, trazendo alguns pontos do relatório de síntese, denominado Uma Igreja em Missão. Esse relatório de síntese é composto por uma introdução e 3 partes. A primeira parte, o rosto da Igreja Sinodal. A segunda parte, todos discípulos, todos missionários. E a terceira parte, tecer laços, construir comunidade. Vou apresentar alguns pontos da primeira parte. O ponto 5, capítulo 5, uma igreja de toda a tribo, língua, povo e nações. O ponto 6, tradições das igrejas orientais e da igreja latina. E no capítulo 7, em caminho rumo à unidade dos cristãos. Quanto a uma igreja de toda a tribo, língua, povo e nação, nós temos as seguintes convergências. Os cristãos vivem inseridos em culturas específicas, levando Cristo na palavra e no sacramento para dentro delas. Comprometendo-se no serviço da caridade, acolhem com humildade e alegria o mistério de Cristo que já os espera em cada lugar e em cada tempo. Desse modo, tornam-se uma igreja de toda a tribo, língua, povo e nação, conforme está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. As igrejas vivem em contextos cada vez mais multiculturais e multirreligiosos, em que é essencial o compromisso de viver no diálogo entre religião e cultura, juntamente com os outros grupos que constituem a sociedade. Viver a missão da igreja nestes contextos requer um estilo de presença, serviço e anúncio que procure construir pontes, cultivar a compreensão recíproca e comprometer-se numa evangelização que acompanhe, escute e aprenda. Várias vezes na Assembleia ressoou a imagem de descalçar as sandálias para ir ao encontro do outro, de igual para igual, em sinal de humildade e respeito por um espaço sagrado. Esse espaço sagrado que é cada um de nós. Os movimentos migratórios são uma realidade que remodela as igrejas locais como comunidades interculturais. Muitas vezes, os migrantes e os refugiados, muitos dos quais transportam consigo as feridas do desenraizamento, da guerra e da violência, tornam-se uma fonte de renovação
e enriquecimento para as comunidades que os acolhem, e uma ocasião para estabelecer um laço direto com igrejas geograficamente distantes. Diante de atitudes cada vez mais hostis em relação aos migrantes, somos chamados a praticar um acolhimento aberto, a acompanhá-los na construção de um novo projeto de vida e a construir uma verdadeira comunhão intercultural entre os povos. O respeito pelas tradições litúrgicas e pelas práticas religiosas dos migrantes é parte integrante de um autêntico acolhimento. O respeito e a humildade são atitudes fundamentais para reconhecer que nos completamos reciprocamente e que o encontro com culturas diferentes pode enriquecer a forma como as comunidades cristãs vivem e pensam a fé. A Igreja ensina a necessidade e encoraja a prática do diálogo interreligioso como parte de construção da comunhão entre os povos. No mundo de violência e fragmentação, parece ser cada vez mais urgente um testemunho de unidade da humanidade, da sua origem comum e do seu destino, numa solidariedade coordenada e fraterna, rumo à justiça social, à paz, à reconciliação e ao cuidado. Ascensão. Lúcia, não estamos ouvindo. Novos paradigmas, isso está dentro das propostas. São necessários novos paradigmas para o serviço pastoral com as populações indígenas, na linha de um caminho conjunto e não de uma ação feita a eles ou para eles. A sua participação nos processos de decisão a todos os níveis pode contribuir para uma igreja mais vibrante e missionária. Com relação às tradições das igrejas orientais e da igreja latina, nós ressaltamos a consistente migração de fiéis do Oriente Católico para territórios de maioria latina coloca questões pastorais importantes. Se o fluxo atual continuar ou crescer, poderia haver mais membros das igrejas orientais católicas na diáspora do que nos territórios canônicos. Por vários motivos, a constituição de hierarquias orientais nos países de imigração não é suficiente para resolver o problema, mas é necessário que as igrejas locais de rito latino, em nome da sinodalidade, ajudem os fiéis orientais emigrados a preservar sua identidade e cultivar seu patrimônio específico, sem sofrer processos de assimilação. É necessário refletir sobre o contributo que as igrejas orientais católicas podem dar ao caminho para a unidade entre todos os cristãos e sobre o papel que podem desempenhar no diálogo interreligioso e intercultural. Em caminho rumo à unidade dos cristãos. Isso começou na sessão da Assembleia Sinodal, quando foi aberta sob o sinal do ecumenismo. A vigília de oração Together contou com a presença, ao lado do Papa Francisco, de numerosos outros chefes e representantes das diferentes comunhões cristãs, sinal claro e credível da vontade de caminhar juntos no Espírito e da unidade na fé e na permuta de dons. Também este acontecimento altamente significativo
permitiu que reconhecêssemos que nos encontramos em um kairos ecumênico e que reafirmássemos que o que nos une é maior do que o que nos divide. Em comum temos, efetivamente, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus Pai, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que atua por meio de todos e que em todos está presente, conforme Efésios, capítulo 4, versículos do 5º ao 6º. O ecumenismo é, antes de mais nada, uma questão de renovação espiritual e exige também processos de arrependimento e de cura da memória. Na Assembleia, ecoaram testemunhos iluminantes de cristãos de diferentes tradições eclesiais que partilham a amizade, a oração e, sobretudo, o compromisso com o serviço dos pobres. A dedicação aos últimos cimenta os laços e ajuda a concentrar-se naquilo que já une todos os crentes em Cristo. Por isso, é importante que o ecumenismo se desenvolva, antes de mais, na vida cotidiana. No diálogo teológico e institucional, prossegue a paciente tecedura da compreensão recíproca num clima de crescente confiança e abertura. Diante dessas colocações, eu peço ao Padre Gustavo, que é o assessor eclesiástico da nossa comissão, que faça um breve comentário e uma oração para nós finalizarmos este momento. Seu microfone está fechado. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora sim. Vamos pedir então ao Senhor nosso Deus, o que fica muito claro para nós é que a sinodalidade nos convida a um diálogo de amor, que parte da escuta, que nós aprendemos a escutar, a fazer caminho de ponte. O ecumenismo é a sinodalidade do bom senso e da ação misericordiosa de Deus para a comunhão entre todas as religiões. Os que creem no Cristo, o diálogo interreligioso, com aqueles que acreditam na força do bem e o desejam realizar. Então, rezemos juntos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no ecumenismo e no diálogo interreligioso a sinodalidade do amor, da comunhão e da fraternidade. Que teu Espírito nos dê a graça de viver a unidade em comunhão de amor, de transformação e de luta por um mundo melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora é sempre. Amém. Amém. Amaury. Amaury. Sem áudio, Maurício. Não te ouvimos. Agora.
Alô, estão ouvindo bem? Escutam? Joia, muito bem, todos bem-vindos, bem-vindas, saúde e paz. Nessa noite bacana, nós vamos ter assessoria do professor Elias Wolff, padre Elias Wolff, né? Apresentar rapidamente a nossa equipe do Regional Leste 2, a Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, Dom Cláudio Mori, bispo de Patos de Minas, que é o nosso presidente da comissão, a Magda Mello aí na sala conosco também, nossa coordenadora, né, do Regional, eu aqui com vocês, serviço de vice-coordenação, né, Diácono Curi, com a Magda aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, José Maurício conosco aí também, né, na secretaria também aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Lúcia Aredes, que junto com o Padre Gustavo nos conduziram no momento de espiritualidade inicial da Diocese de Valadares, né, o professor Edivar, que está conosco aqui na sala, Edivar Guimarães, da PUC Minas, né, teólogo, leigo, né, também aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, nosso assessor teológico, junto com a professora Tânia Jordão, conosco aí também. Então, essa nossa equipe que está aqui hoje, faltam duas pessoas que justificaram presença hoje, nossa querida Janete Alves, Focolarina, Sagrada, da equipe junto com a Lúcia, né, e também o Guilherme, né, Guilherme também leigo, escolápio, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte também, junto com o Zé Maurício, né, no serviço da secretaria. Obrigada. Então, pessoal, também não posso dizer da alegria de mais uma vez estarmos juntos, agradecer à comissão, esse trabalho que nós temos procurado realizar, até para que você conheça, Elias, é que nós estamos buscando, nessa formação, trazer pessoas das 28 dioceses do regional, para que possam ter conhecimento e estar mais. A gente usa até a palavra formação, que é o que mais se busca, né? Para que nós possamos conseguir que tenhamos grupos, comissão, aliás, do ecumenismo em todas elas. Nós iniciamos esse trabalho esse ano e no primeiro, na primeira, nós já tivemos, essa é a quarta formação, e nós já estamos com 17 dioceses que estão iniciando com a gente. A gente sabe que é um trabalho que não é tão fácil, mas muito necessário. E aí dá para ver como todo mundo está sempre muito coeso, nós estamos bem unidos, bem com o propósito de se alcançar esses objetivos, né? E, além disso, estamos iniciando com assembleias e tudo mais. E hoje, a alegria de termos conosco o professor, doutor, padre Elias Wolff. Ele é pós-doutorado em teologia na Lutheran School de Chicago e tem doutorado em teologia pela Gregoriana, mestrado em teologia também pela Gregoriana e mestrado em filosofia pela Universidade de Santa Cruz, graduação em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia e filosofia na Universidade Católica de Curitiba. É professor titular do Instituto Teológico de Santa Catarina, o ITESC, e da Faculdade Católica também em Santa Catarina, FACASC. Professor titular na Faculdade de Filosofia da Fundação Educacional de Brusque, professor no Centro Interdiocesano de Teologia de Cascavel, criador e coordenador do Núcleo de Diálogo Ecumênico Interreligioso lá no ITESC e na FACASC, e foi assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o Diálogo Ecumênico e Interreligioso. E também membro e coordenador da Comissão Teológica do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, até agora 2020, experiência na área de teologia, na parte de eclesiologia, teologia ecumênica, das religiões, atuando principalmente na eclesiologia, missiologia, graça, cristologia, pneumatologia e sacramentos.
É membro do programa de pós-graduação em teologia da PUC no Paraná, e a partir de 2014 tornou-se coordenador do Núcleo Ecumênico e Interreligioso da PUC no Paraná, e passou a atuar como professor visitante da Universidade Pontifícia do México. É líder do grupo de pesquisa de teologia, ecumenismo e diálogo interreligioso da PUC e membro da Ecumenical Water Network, que é o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs. Então, esse é um pouco do histórico do Elias Wolff, o nosso padre Elias, e também faltando aqui os livros. Inclusive, todos aqui, eu acredito, tiveram acesso, nós encaminhamos do livro que está sendo lançado agora. O Amaury está fazendo aí uma listinha para pedir juntos. Então, e nós estamos todos ouvidos para que você possa trazer mais informações e que possamos saborear de tanto conhecimento. Seja bem-vindo. Puxa, obrigado por tanta generosidade, Magda. E corta metade disso aí tudo, apesar do fato de que nós nunca podemos esquecer os passos dados na história, né? E você recuperou alguns lá de Santa Catarina, ou do tempo da assessoria da CNBB, enfim, né? Mas, para além disso, acho que o que importa mesmo é a gente fazer com que essas experiências de caminhada ecumênica pelos sinais dados ali no seu histórico possam ser partilhadas, quem sabe, na noite de hoje. Agradeço imensamente o convite que me é feito pela Comissão de Ecumenismo do Leste 2. Saúdo o Dom Cláudio, o coordenador da comissão, Gustavo, Padre Gustavo, né? Que bom revê-lo, Edvard, quem eu identifico por aqui. E a Magda, já alguns anos atrás, nos encontramos, na verdade, no Instituto de Bossey, no Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, né? E desde então já tem uns bons, né, anos, né, que a gente não tem tido a possibilidade de se reencontrar. Então, nos vemos aqui hoje. Pois bem, o tema que me foi pedido para ajudar a partilhar, junto com a reflexão que vocês já estão fazendo, a experiência que vocês já têm sobre ecumenismo, diálogo interreligioso, me parece que focou mais no tema da experiência, no item da experiência. E, de fato, ou o diálogo é experiência ou ele não existe. É o cotidiano. Gostei muito do que a Lúcia falou, da última palavra de ecumenismo na nossa igreja, no âmbito católico, que é do sínodo, do relatório síntese do sínodo sobre sinodalidade. E uma das orientações, das afirmações desse relatório é fazer com que o ecumenismo esteja presente no cotidiano do ser cristão, do ser igreja, da missão. Tanto o ecumenismo como o diálogo interreligioso e o diálogo intercultural, o diálogo como tal. Viver a cultura do diálogo é algo que deve ser corriqueiro, né, nas relações cotidianas. Como a Lúcia trouxe a última palavra que nós temos oficial da igreja sobre o ecumenismo, o diálogo interreligioso, a postura do diálogo, eu gostaria de começar um pouquinho ao contrário, Lúcia. Quem sabe buscar lá nas raízes das experiências ecumênicas da América Latina, quais são os elementos que nos motivam? Da América Latina e do Brasil. Eu confesso que estou com um pouco com preocupação com o tempo aqui, já são 20 para as 9, 20h40 já, 20h43, e eu não sei, Magda, quem está coordenando aqui, como é que vamos
gestir o horário, e quanto tempo eu terei para fala, até porque não sei se teremos condições de abordar os dois temas tão exigentes que são ecumenismo e diálogo interreligioso, embora se impliquem mutuamente, eu creio que mereceria uma atenção específica a cada um deles. Me Pode situa um pouquinho ser no tempo, 40 minutos? se não for demais para vocês, E aí a gente teria ok? uns 10 minutinhos Uhum, para alguma pergunta, alguma coisa, tudo e, bem. e aí já Uhum, encerraríamos com a sim, oração. Todos concordam, pessoal? Pode ser? E aí a sim. gente, um joinha assim, ou mais ou menos. Tá bom, então, pode ser. Mas para fazermos a experiência do diálogo, talvez eu nem fale 40 minutos, tá? Fica um pouco menos, tentando mais apresentar alguns horizontes de reflexão que podemos desenvolver posteriormente, enfim, né? Você me permite compartilhar algum material aqui? Se me faz co-host, por favor, que talvez fique um pouco menos cansativo para Sim. quem vai estar ouvindo ali. José Maurício, Eu- você poderia Está passar, liberado. então? Ele quer para compartilhar na tela. Está liberado. Embaixo. Você mesmo pode passar. Ainda não. Nossa, não estou. Bom, E uma tecla verde embaixo aí não aparece? isto, só que ainda não está permitindo. Diz que eu não estou feito com o rosto Vê ainda. se agora tem como. Está desabilitado para que. Zé Ok, Maurício, parece que sim. coloca de Agora creio que sim. co-administrador. Sim, creio que sim. Ok. Pois bem, perfeito. Ok? Visualizam? Sim. Sim. Pois bem, colegas, então acho que, antes de mais nada, essa palavra experiência, creio que é o elemento fundamental, porque entendemos que o diálogo, a relação, o contato, a convivência não é algo abstrato, não é algo teórico, é eminentemente experiência. E o Papa Francisco fala de uma experiência de encontro. Então, creio que é muito feliz essa palavra. E ecumenismo, diálogo interreligioso, que na América Latina, em alguns espaços, não se busca fazer tanta distinção entre um e outro, mas eu creio que tem especificidades que merecem ser contempladas, e por isso eu quero começar tratando com pressupostos. Antes de mais nada, para refletirmos sobre ecumenismo ou diálogo das religiões, precisamos de um pressuposto de fé. E é muito provocador e é muito desafiador acreditarmos que todos sejam um, não é apenas uma súplica que Jesus faz, mas é uma espécie de imperativo categórico da consciência cristã. E isto é uma questão de fé. Ecumenismo é uma questão de fé. Diálogo das religiões implica numa compreensão da própria fé. No âmbito cristão, acreditar em Cristo, então, significa querer a unidade de todos os discípulos, todas as discípulas, como Cristo quis. Significa mostrar que a igreja tem a comunhão como uma característica essencial, e a comunhão nunca será completa quando uma boa parcela dos que nele creem em Jesus não puderem participar de experiências, compartilhar experiências cristãs. Então, o primeiro pressuposto para o ecumenismo e o diálogo das religiões é um pressuposto de fé. No âmbito cristão, se nós, de fato, temos presente que é um mandato categórico de Cristo, no âmbito interreligioso, acreditar que a graça de Cristo transcende
qualquer fronteira institucional, doutrinal, eclesial. O segundo pressuposto é a atitude de conversão. Papa João Paulo II, na última síntese, falou bem claramente que a unidade dos cristãos requer a humildade que nos faz reconhecer pecados contra a unidade e estarmos convencidos da necessidade da nossa conversão. E Bernardo Sesbué, num livro muito significativo, muito substancial sobre a teologia ecumênica, nos mostra 3 caminhos de conversão. A primeira é a conversão do coração. Conversão do coração é o modo de você sentir a presença da outra pessoa. É o modo de você trabalhar tua sensibilidade, teus afetos, tuas emoções, das relações com os outros. Eu recordo que em 1997, eu conheci Frei Roger, que é o fundador da comunidade de Taizé, né? No Congresso das Igrejas Europeias da Áustria. E no encontro da juventude que ali acontecia com ele, um jovem perguntou para Frei Roger: o senhor fala tanto de ecumenismo, mas o que é mesmo ecumenismo? Ele fitou aquele jovem e disse: ecumenismo é sentir o coração do outro como o teu coração. E Bernardo Sesbué coloca a conversão do coração, que leva ao ecumenismo da caridade, como primeira conversão necessária para um diálogo ecumênico fecundo. A segunda conversão necessária para o ecumenismo é a da inteligência. Perdão, e podemos colocar aqui a conversão também para o diálogo das religiões, não apenas ecumenismo. É a conversão da inteligência. Porque quando o coração está sintonizado, está relacionado, está conectado com o outro, nós redimensionamos o pensar, redimensionamos categorias, redimensionamos linguagem, redimensionamos conceitos que temos, compreensões que temos sobre o outro e também sobre nós. Então, não há possibilidade de diálogo ecumênico interreligioso sem um redimensionamento da inteligência da fé cristã. E a terceira conversão necessária é a conversão institucional. A conversão do coração, que é o sentir, aqui no âmbito da caridade e da espiritualidade, que provoca, promove, estimula a conversão da inteligência, o diálogo doutrinal, leva a uma conversão estrutural, institucional da igreja, ou das igrejas, ou das religiões. Então, são necessários atos confessionais de diálogo, atos confessionais de reconciliação, na expressão de Bernardo Sesbué, tanto no âmbito cristão, quanto também no âmbito das religiões, aqui ampliando a proposta de Sesbué para o diálogo das religiões. Então, o segundo pressuposto para a nossa conversa é se estamos disponíveis à conversão, ao diálogo. Se estamos disponíveis à conversão ecumênica. Se estamos disponíveis à conversão religiosa que nos faz sermos também interreligiosos. E por isso o terceiro pressuposto, atitude de diálogo. Se a primeiro pressuposto é atitude de fé, o segundo, atitude de conversão, então o caminho para o diálogo está sendo trilhado. E na última síntese, no mundo do ecumenismo intercristãos, enfim, o Papa João Paulo II nos deixa claro que o diálogo ecumênico é um diálogo de conversão e, por isso, é diálogo de salvação. Mas em que consiste esta atitude de diálogo? Não é mera exposição de ideias, é uma atitude, é um modus de ser que faz com que saibamos nos situar frente ao outro, quem crê diferente, frente à sua forma de crer, com respeito, com admiração, com reverência e também com a humildade de deixar-nos enriquecer pelo outro. Todo diálogo possibilita esse mútuo enriquecimento, tanto no âmbito cristão quanto no âmbito
interreligioso. A atitude de diálogo requer algumas urgências, tem algumas urgências. A primeira delas é se nós estamos convictos do valor do diálogo. E aí significa, então, ter a própria identidade configurada numa forma relacional, né? A segunda é conhecer o outro, conhecer sua doutrina, conhecer sua história. Para nós, no âmbito cristão, a terceira é refazer a eclesiologia, refazer a teologia sacramentária, refazer os princípios, os postulados teológicos que nos fazem compreender a nossa própria identidade, mas muitas vezes de modo extremamente confessionalista. A quarta é a sintonia com o movimento ecumênico. Mais do que sintonia, é a integração com o movimento ecumênico. Não há possibilidade de pensar no diálogo ecumênico apenas, volto a dizer, de modo abstrato ou teórico. Ele é experiência. Nós refletimos e sentimos ecumenicamente a outra pessoa, a outra igreja, porque estamos envolvidos em relações concretas de diálogo no nosso cotidiano. Por isso, desenvolver atitudes dialógicas é consequência, né, desse querer caminhar juntos na verdade. E o universo religioso, o universo espiritual, o universo teológico de cada um de nós torna-se dialógico, né? E há condições éticas para o diálogo, claro, o respeito, a confiança, aceitar os valores e as verdades presentes na posição da outra pessoa, a disponibilidade para rever os próprios pontos de vista e a convicção dos próprios pontos de vista também. Então, esta frase de Benassar, que é muito oportuna no momento, no diálogo ninguém se esconde. Um diálogo verdadeiro, sincero, mutuamente enriquecedor, mas se oferece e se acolhe. Né? Essa reciprocidade é de extrema importância para um diálogo que produza frutos. Né? Então, a terceira atitude, o terceiro pressuposto para a reflexão sobre ecumenismo, diálogo interreligioso, é exatamente a convicção sobre o que é o diálogo. Em que consiste o diálogo? A compreensão e a convicção do seu valor, né? E o terceiro é um serviço à igreja. O terceiro, aliás, o quarto pressuposto. O ecumenismo e o diálogo interreligioso é um serviço à igreja. É um serviço humilde que nós prestamos à fé cristã. É um serviço à missão da igreja. Por isso, retomo o num sinto, querer a unidade significa querer a igreja. Querer a igreja é a comunhão, né? E na Fratelli Tutti, o Papa extrapola essa compreensão de diálogo para querer a unidade apenas no sentido de igreja confessional, extrapola para toda a humanidade. E, naturalmente, aqui estão incluídas as diversas formas, né, pelas quais o ser humano busca o transcendente, busca o sagrado, busca o divino. No âmbito ecumênico, não podemos mais conceber ecumenismo como a parte, como algo paralelo, que anda à margem da igreja, algo periférico, mas é constitutivo do ser e do agir da igreja. Trata-se da fidelidade ao evangelho que quer a koinonia, com tudo e com todos, né? Então, há uma relação identitária entre ser igreja e ecumenismo. Uma relação identitária entre igreja e missão. Não há possibilidade de uma missão frutífera na qual o evangelho não é proposto, mas é imposto. Então, o diálogo é constitutivo da missão da igreja. E como falamos de experiência, significa que esses 4 pressupostos requerem gestos concretos. E esta frase do Papa Bento XVI, que ele disse quando iniciou o seu pontificado, que depois repetiu na conferência de Aparecida e está nas conclusões de Aparecida.
não bastam manifestações de bons sentimentos. Quando se referir ao ecumenismo, nós vamos também direcionar para o diálogo das religiões. Fazem falta gestos concretos, olha só, que penetrem nos espíritos, trabalha, movimenta, né, a interioridade de cada um, que sacudam as consciências, a conversão, então, da inteligência, a conversão da mentalidade, das teses, dos princípios teológicos, doutrinais que nós temos, e leva, então, à conversão interior, que é fundamento no progresso do caminho ecumênico, ou do caminho interreligioso. E temos que discernir alguns sacrifícios, retomando Bernardo de Sesbué. Temos sacrifícios impossíveis, sacrifícios inúteis e sacrifícios indispensáveis. Sacrifícios impossíveis, por exemplo, é você abrir mão das tuas convicções identitárias como cristão, como igreja, para ser ecumênico. Você não vai abrir mão da sua identidade, mas você vai apresentar tua identidade de modo relacional. Não há necessidade de você abrir mão das convicções profundas, mas você vai apresentá-las de tal modo que não impossibilite de relação, complementariedade, cooperação com outras identidades e com outras convicções, né? Sacrifícios inúteis, tanto para o diálogo ecumênico quanto para o diálogo interreligioso. E há vários sacrifícios que não são úteis, né? Eu recordo que uma pessoa uma vez disse, olha, Elias, por que nós ficamos defendendo tanta doutrina sobre Maria, ou tanta doutrina sobre os sacramentos, e não abrimos mão de algumas coisas para que a unidade aconteça? Não se trata de abrir mão de absolutamente nada daquilo que é identitário. É inútil fazer isso, porque não é cancelando determinados elementos ou princípios doutrinais que você vai possibilitar maior consenso ou convergência com os demais. Mas, outra vez, é redimensionar. Outra vez, é possibilitar uma amplitude na reflexão dos princípios teológicos, doutrinais da própria fé, que possibilite perceber a superabundância de sentido que determinados símbolos, por exemplo, sacramentais, para ficar nesse tema, podem ter, ou que a própria figura de Maria pode ter, que mesmo que o outro não conceba da nossa forma, não está tão distanciado disso. Eu acabo de enviar um artigo sobre Maria e ecumenismo para uma revista do Chile. E creio que uns 20% do artigo é a voz de teólogos e teólogas evangélicas sobre Maria. Então, como é importante encontrar modos de ampliar determinados conceitos, né? Porque trata-se de uma inutilidade abandonar princípios de fé para tornar-se, digamos, mais agradáveis aos demais, aos outros. Isso não é diálogo ecumênico nem interreligioso. E sacrifícios indispensáveis. Pode acontecer, sim. Papa Francisco nos lembrou, né, aquilo que o Vaticano II já tinha falado, que a Igreja é necessitada de uma reforma perene. É Unitatis Redintegratio número 6. E a partir do Vaticano II, e sobretudo agora com o Papa Francisco, a palavra reforma na Igreja faz parte do vocabulário cotidiano da Igreja. Algo que parecia-nos cooptado pelo mundo protestante, os reformadores do século XVI. Não, nós também necessitamos da reforma. E há sacrifícios indispensáveis, e alguns deles o Papa Francisco propõe, sacrifícios
que nos levam a rever teologia, linguagem, categorias, estruturas de igreja, instituições. O sínodo, o relatório síntese do sínodo aponta também para a necessidade de rever elementos do próprio direito canônico. Talvez alguns sacrifícios indispensáveis aparecem por aí para que a causa ecumênica avance. E também, eu digo sempre, precisamos ampliar essas propostas aqui para o diálogo das religiões. Uma hora já começou. Pois bem, a partir desses 4 elementos, e perdão se eu me prolonguei na apresentação dos pressupostos para a nossa reflexão, vamos tentar buscar as raízes das experiências ecumênicas na América Latina. Primeiramente, todos temos presente que o movimento ecumênico nasce com o movimento missionário e no meio protestante. Mas as dificuldades, isso em 1910, em Edimburgo, e na América Latina, 1916, no Congresso do Panamá. Mas as dificuldades para relacionar missão e ecumenismo eram e continuam sendo extremamente grandes, são muito, muito significativas. Basicamente, no catolicismo ou na tradição católica, como também no protestantismo, podemos pensar na identidade eclesial apresentada no horizonte do confessionalismo. Então, nós confundimos confessionalidade da fé com confessionalismo. E alguns documentos que afirmam isso com força anti-ecumênica, como Satis Cognito, vários documentos do Magistério da Igreja, que nós temos conhecimento, que colocam a regula fidei católica como aquela que exaure, basicamente, ou pelo menos tem essa pretensão, né, de apresentar a única forma possível de entendimento do Evangelho. E, consequentemente, nós temos, então, o exclusivismo, né, na compreensão do que é ser cristão, né? No mundo protestantismo, o tradicionalismo, o denominacionalismo, o fundamentalismo são elementos marcantes nos primeiros tempos do movimento ecumênico. Por isso, as igrejas que entraram no movimento ecumênico naquele momento, no início do século XX, pensavam no ecumenismo basicamente pan-protestante, né? E era uma forma de ganhar força contra o catolicismo. O primeiro congresso latino-americano evangélico falava de uma miopia social, onde se enfatiza mais os riscos do que as oportunidades. E é isso porque a tendência do tradicionalismo, do denominacionalismo, do fundamentalismo, era afirmar-se apenas doutrinalmente e fazendo uma espécie de distanciamento das questões sociais que poderiam ser um caminho para a aproximação das igrejas, já que as igrejas não tinham muitas possibilidades naquele então de dialogar e se aproximar em questões teológicas, poderiam se aproximar no âmbito social. E Dayton Roberts fala de uma miopia social que dificultava para o entendimento das oportunidades de diálogo ecumênico naquele momento. As raízes remotas de uma experiência ecumênica estão sintonizadas com esses eventos, né, de Edimburgo, 1910, que vincula ecumenismo e missão. No Congresso do Panamá, as igrejas evangélicas tiveram 2 iniciativas muito significativas, que uma delas foi criar instituições de ensino comum para missionários das diferentes igrejas, e a segunda foi a produção de literatura comum para a formação dos membros das diferentes igrejas.
Então, o mundo ecumênico começa a ganhar forma, vinculado à necessidade de preparar os missionários no mundo protestante. E não se deixou de expressar certa sensibilidade para com a Igreja Católica nesse momento. E essa frase que eu recupero do livro de Pietra, que era lá de 1916, do Congresso do Panamá, quando os evangélicos missionários que aí estavam afirmaram: nossa aproximação ao povo não será de crítica nem de antagonismo, mas inspirada nos ensinamentos a exemplo de Cristo. Quanto ao serviço cristão, damos as boas-vindas à cooperação de quem estiver disposto a contribuir em qualquer parte do programa cristão. Nós não exigimos uma união conosco em todo o nosso trabalho. E em alguns momentos, então, a própria Igreja Católica foi citada com afirmações semelhantes, dizendo que o que se busca, de fato, é que o serviço cristão seja feito e a possibilidade de uma cooperação, mesmo com quem não está totalmente de acordo com as conclusões do Congresso do Panamá. Raízes próximas. Se as raízes remotas das experiências ecumênicas estão aí, digamos, entre 1916, ficando na América Latina, até meados dos anos 60, do século XX, e no Brasil podemos pegar um período bastante similar, né? As raízes próximas nós encontramos a partir do Concílio Vaticano II para nós católicos. Quando existe o esforço de recepção das orientações ecumênicas do Vaticano II, né, no mundo católico, pelo CELAM, então todas as conferências de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, e as conferências episcopais também vão se organizando ecumenicamente. E por isso nós temos, por exemplo, uma comissão nacional para a promoção do ecumenismo e diálogo interreligioso e as comissões regionais, né? Aqui está Dom Cláudio, que, se eu entendi, é o coordenador da comissão regional do Leste II, né? E no mundo protestante, nesse contexto, há um pensar teológico que busca superar aquela miopia social que Dayton Roberts identificou no mundo protestante, dizendo que a missão era descontextualizada. E agora busca-se, então, uma noção de encarnação como modelo de missão, inserção da igreja na vida e nos conflitos da sociedade. A terceira conferência evangélica latino-americana, que aconteceu em 1969, com essa noção de encarnação que orienta a missão, quer então contextualizar a fé, refletir à luz da palavra de Deus, expressar essa reflexão como serviço à igreja. Quer dizer, não há como evangelizar sem contextualizar o evangelho que estamos proclamando e buscando dar testemunho. Isto abre espaço para um aprofundamento teológico, uma renovação hermenêutica, para receber posteriormente também o apoio pentecostal, refletir sobre a ética evangélica, nova eclesiologia, a leitura que Escobar faz, e eu tomo aqui do livro de Daphne Plu, de modo que nós temos, nesse mesmo ano de 1969, a famosa tese de Rubem Alves toward the Theology of Liberation, em Princeton, nos Estados Unidos. Então, a sensibilidade social que leva a um pensar da missão contextualizado e uma prática contextualizada, a ideia de encarnação como modelo, como paradigma de missão, eu entendo estar nas raízes das experiências ecumênicas das quais nós católicos estamos envolvidos. Porque o mundo evangélico já vem desde 1916, né, na América Latina.
E nós, católicos, começamos, então, a partir desse contexto do Concílio Vaticano II, com a recepção que a Igreja da América Latina faz do concílio, e é em sintonia com um pensar teológico que tem uma perspectiva social assumida no mundo evangélico. Vejam bem como essas datas são significativas, porque, olha, em 69, Rubem Alves escreve a sua tese, que trata do tema da libertação, né? Em 70, se encontram Rubem Alves e Gustavo Gutierrez, que já está trabalhando artigos da mesma perspectiva. Mas em 70 eles se encontram num evento do Conselho Mundial de Igrejas em Cartim, na Suíça, quando as igrejas que ali estão querem ouvir dos teólogos da América Latina, do Peru e do Brasil, o que significa a teologia da libertação que vocês estão refletindo juntos. Teologia da libertação nasce num berço ecumênico, nasce numa perspectiva, nasce numa cooperação entre teólogo evangélico e teólogo católico. Depois, cada uma assume uma perspectiva fortemente confessional, e poucos teólogos desenvolveram a sua ecumenicidade, mas ela tem sempre presente esse horizonte desde a sua raiz. E é isso que vai fortalecer muitas experiências ecumênicas em todos os países da América Latina, fundamentadas ou fortalecidas, articuladas pelos movimentos socioeclesiais, né? Então, as pastorais especializadas, entidades de serviço, têm um tipo original de militância, de ação social, de evangelização, plasmado em meio às adversidades políticas e ecumênicas em todo o continente. E essa prática ecumênica possibilita a abertura eclesial da sociedade, à sociedade, aos clamores da sociedade em todos os nossos países. A base teológica dessa experiência ecumênica que se fortalece a partir de meados dos anos 60, final dos anos 60, então, a base dessa prática é a consciência histórica de que a busca da unidade cristã, comprometida com a implantação dos sinais do reino de Deus, não acontece divorciada do serviço ao próximo, como prática da caridade evangélica. É isso que nós vemos muito forte, muito presente na doutrina social da Igreja Católica. Nós podemos encontrar no movimento social gospel no mundo evangélico, que surge no final do século XIX, mas agora encontra uma sintonia, uma parceria em projetos eclesiais, em propostas pastorais do meio católico, que vinculam religião e redenção social, reino de Deus no futuro e no mundo atual, a socialização da propriedade, cristianização da ordem social, enfim, ou seja, buscar a transformação do mundo em face às exigências do Evangelho. Esses elementos é que vão possibilitar a criação de vários conselhos de igrejas que nós temos, ou de vários organismos ecumênicos. E aqui eu me atenho basicamente aos conselhos de igrejas, porque é significativo observarmos que na América Latina nós temos, deixa-me ver aqui, nós temos 12 conselhos nacionais de igrejas na América Latina. E a Igreja Católica faz parte de 7 desses conselhos, né, em todo o continente. E nós temos um conselho continental, que é o CLAI, né, Conselho Latino-Americano de Igrejas. Mas esses outros 12 conselhos, eles são promotores de uma experiência ecumênica que tem essas raízes, sobretudo as raízes remotas a partir de meados do século, meados dos anos 60, final dos anos 60 do século XX.
E, além de conselhos de igrejas, temos uma série de outras tantas organizações ecumênicas, né, que promovem experiências ecumênicas numa semana de oração pela unidade dos cristãos, uma necessidade social premente que ali está no bairro, ali está na cidade, no município, enfim, são várias iniciativas que enriquecem a causa ecumênica em alguns espaços, né? E isto tudo sem desconsiderar a nossa relação com as propostas, algumas acolhidas oficialmente, outras nem tanto, do Conselho Mundial de Igrejas, né? E uma das iniciativas é a relação entre igreja e sociedade da América Latina. A igreja e a sociedade da América Latina, ela mostra essa relação. Na verdade, é uma comissão do Conselho Mundial de Igrejas criada por volta do final dos anos 50, e algumas das suas reuniões têm presente membros da Igreja Católica, e, sobretudo, depois do Conselho Vaticano II, o Pontifício Conselho tem cooperação em muitas iniciativas do Conselho Mundial de Igrejas. Eu mesmo, a Magda leu ali um pouco do histórico pessoal, eu mesmo faço parte da Rede Ecumênica da Água do Conselho Mundial de Igrejas, né? E tantas outras iniciativas, né, que possibilitam, então, fortalecer as experiências ecumênicas, sobretudo no mundo evangélico latino-americano, que tem as igrejas com presença oficial no Conselho Mundial de Igrejas, né? Enquanto a Igreja Católica, ela participa de algumas iniciativas do Conselho e não como um membro oficial, né? Além desta relação igreja-sociedade, ou desta comissão de igreja-sociedade, é importante citar também a Federação Universal de Movimentos Estudantis Cristãos, que é o FUMEC. O trabalho com juventude em perspectiva ecumênica tem sido muito significativo nos anos 70, nos anos 80 na América Latina. Nos anos 90, parece-me que esse trabalho arrefeceu um pouco. Porém, a FUMEC, essa federação de movimentos estudantis cristãos, continua viva na América Latina e com experiências muito significativas, né? E a Igreja Católica, já disse, participa de algumas iniciativas que enriquecem, né, a causa ecumênica. E, a partir de então, nós temos esta organização da experiência ecumênica, ou da ação ecumênica, né? Do Dicastério para a Unidade Cristã, ou do Diálogo Interreligioso, então, que orienta o Conselho Mundial de Igrejas, Fé e Constituição, Ação Social, Semana de Oração pela Unidade de Cristãos, e aqui, sobretudo no lado direito, comissões bilaterais de diálogo. No âmbito mundial, a Igreja Católica participa de 16 comissões de diálogo bilateral. Diálogo católico-anglicano, católico-ortodoxo, católico-luterano, etc., né? E no Brasil nós temos algumas comissões também que fazem esse diálogo oficial, como o católico luterano, o católico anglicano no Brasil, são as mais conhecidas, né? E a católica judaica, católica presbiteriana unida, então, que nós criamos a Católica Presbiteriana Unida, depois, infelizmente, não deu continuidade, agora se quer retomar, mas são experiências muito concretas de um diálogo oficial. A partir do CELAM, então, tentando organizar a prática ecumênica, ou receber a orientação ecumênica do Concílio Vaticano II e agora do Dicastério para a Unidade Cristã, do Diálogo Interreligioso. Então, a CNBB tem a sua organização, né, que talvez seja conhecido por nós, mas é importante termos, né, a gente talvez rememorar isto. Tem uma comissão episcopal, que é, de alguma forma,
assessorada não oficialmente pelo GREDIRE, né? O assessor da comissão é um apenas, mas há um grupo ampliado de reflexão ecumênica, né? que ajuda os planejamentos, né? Análise dos desafios, propostas para a comissão. As organizações ecumênicas, duas muito significativas, a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviços, dos anos 70, e o CONIC, dos anos 80. Fé Brasil, que é um fórum que busca unir tanto as organizações ecumênicas quanto as organizações do diálogo interreligioso, né? E as comissões bilaterais de diálogo. Então, há uma organização da ação ecumênica, é isso apenas que eu quero frisar com este quadro, para dizer que o ecumenismo, o diálogo das religiões, não pode cair no espontaneísmo. Ele tem que partir da vontade, ele tem que ser uma convicção, tem o querer dialogar, mas o diálogo tem que ser, de alguma forma, organizado, articulado, planejado, né? Porque se fica na base do espontaneísmo, sem o mínimo de organização, na diocese local, no regional ou em âmbito nacional, ele pode acontecer e pode não acontecer e não faz diferença nenhuma. Mas se é algo constitutivo do ser e agir da igreja, então esta organização, ela de fato é importante, ela conta bastante, né? Bom, e a partir daí, então, todos somos sujeitos da causa ecumênica. Todos somos sujeitos, né? Nós acabamos de ouvir no relatório síntese que temos a afirmação bem clara, desde o documento preparatório para o sínodo da sinodalidade, Vademecum, na fase continental, e agora o relatório síntese, bem claro que o ecumenismo tem um lugar na caminhada sinodal da igreja. E sem esse lugar, ou a sinodalidade tem uma dimensão ecumênica. E sem desenvolver essa dimensão ecumênica, a sinodalidade vai ser sempre carente. Porque não se trata de pensar um caminhar juntos apenas entre nós. Sim, entre nós, como comunhão eclesial. Mas a comunhão, ela precisa ter uma fronteira mais ampliada, alargada, se queremos dar ao mundo um testemunho do que cremos. E isto inclui, então, o diálogo ecumênico, né? E por isso, repetindo o que está lá na Unitatis Redintegratio, que a solicitude pela unidade da igreja vale a todos os fiéis, né? Todos, de alguma forma, estão aqui configurando a cruz, que é o símbolo da nossa fé, né? Então, segundo a condição de cada um, a diversidade de cada pessoa, as funções que realiza, as situações diversas em que se encontra, e, enfim, apenas para dizer que não há possibilidade de, como católico, dizer minha fé não é ecumênica, ou não há uma possibilidade de justificar teologicamente, ou doutrinalmente, ou pastoralmente, um antiecumenismo na Igreja Católica. Quer dizer, todo fiel católico é chamado a desenvolver e a inquietar-se, ou assumir a solicitude pela unidade cristã, cada um na sua condição, no seu espaço, né? Bem, isso significa que 3 desafios para concluir esta parte, e eu creio, Magda, que paramos por aqui. 3 desafios, né? Primeiro deles, deixa eu parar de... Primeiro deles é situar-se no mundo plural no qual nós nos encontramos. Situar-se no mundo plural.
tenho a impressão que, usando lá a linguagem dos tempos que não existia o celular, ainda não caiu a ficha que o mundo é religiosamente plural. E muitas vezes ainda temos a tendência a sentir-nos únicos neste contexto, né? Ou de sermos normativos para todos os que querem, de alguma forma, professar a fé cristã. Segundo, como consequência desse situar-se no mundo plural, há um redimensionamento a ser feito. Um redimensionamento. Espiritual, eu parto sempre da espiritualidade, porque sou plenamente de acordo com o que Bernardo Sesbué fala. A primeira conversão ecumênica que precisamos não é da mentalidade e nem é mesmo da ação, é do coração. É o que Unitatis Redintegratio fala no número 8, a oração é a alma do movimento ecumênico. Então, o coração leva à espiritualidade ecumênica, a espiritualidade do diálogo. E somente um coração convertido vai mover a inteligência. Vai, digamos, provocar mudança de conceito, de linguagem, de princípios doutrinais, se preciso for, para que possa estabelecer um diálogo fecundo com quem pensa diferente. Né? Então, o redimensionamento é de extrema importância, né? Que leva à conversão do coração, leva ao redimensionamento da mentalidade, leva ao redimensionamento pastoral, incluir o diálogo como constitutivo da ação eclesial. E o terceiro elemento, eu falava, então, 3 consequências, né? O primeiro é situar-se no mundo plural. Segundo, é ter a coragem de, nesse contexto plural, fazer os redimensionamentos necessários no âmbito teológico, no âmbito espiritual, no âmbito pastoral. E a terceira consequência é fazer com que o diálogo ecumênico, interreligioso, embora eu não tenha abordado, assuma a cidadania eclesial, que o ecumenismo tenha cidadania eclesial, tenha status eclesial. A prática ecumênica que eu estou fazendo, que você, meu irmão, minha irmã está fazendo, é ação da igreja, não é tua. E a igreja precisa reconhecer-se nessa prática ecumênica. Isso parece coisa simples, mas não é. Porque muitas vezes, algumas dioceses, eu recordo quando era assessor da CNBB, ou alguns regionais, que nos chamavam para uma conversa, o grupinho, perdão da expressão, mas as pessoas responsáveis pelo ecumenismo se sentiam um grupinho, se sentiam à parte, não se sentiam reconhecidos ou não se sentiam valorizados, porque o ecumenismo não assumiu cidadania eclesial, ou não ganhou o status eclesial necessário. Quer dizer, a igreja local não se entende ecumênica. Então, o ecumenismo, essa é uma questão do fulano de tal. É essa questão daquela comissão ali. Não, é a igreja toda aí, inserida na causa ecumênica. Então, essa é a terceira consequência dessa fala que eu gostaria de ter presente, né? Que o ecumenismo penetre, tenha incidência nas estruturas da igreja, como tem a catequese, como tem a liturgia, como tem todos os outros projetos de ação pastoral. Então, nós não temos uma pastoral ecumênica. Nós temos o ecumenismo na pastoral. Nós não temos uma missão ecumênica. Temos o ecumenismo na missão. Temos a dimensão ecumênica da missão como um todo, né? A partir daí, eu creio que as experiências ecumênicas diversas que nós podemos ter, elas ganham uma força muito significativa. Ganham uma força muito significativa. E as experiências deixam de ser isoladas. Uma semana de oração pela unidade cristã não é algo que é estranho à vida da comunidade que ali está.
Não, deveria fazer parte do cotidiano da comunidade. Ou uma determinada celebração ecumênica, outra iniciativa que alguém queira ter, deveria fazer parte do nosso cotidiano. E aí, então, no âmbito pastoral, vale aquele lema: não mais fazer sozinhos o que a consciência cristã e eclesial não impede de fazermos juntos com outras igrejas. Se levarmos isso para as pastorais sociais, por exemplo, não se justifica uma pastoral social que não assuma concretamente a dimensão ecumênica. E tantas outras questões, né, que por aí vai. Colegas, eu vou parar por aqui, eu vou pedir 1000 desculpas, tá, Magda, por não ter entrado no diálogo interreligioso, assim como eu havia planejado aqui. Mas eu já senti essa dificuldade desde o início, essa é a verdade, né? Isso De aí, ô qualquer modo, Elias. alguns elementos, talvez, assim, possam ser, digamos, assumidos nessa perspectiva também do diálogo interreligioso, que é de extrema importância no mundo atual. Ô Elias, a sua fala, então, já é um convite para você voltar aqui na comissão e nos ajudar a aprofundar aí. Já tem no chat aí vários pedidos para que a gente, né, tenha mais tempo para que, o escutando, a gente seja convidado também à conversão, ao aprofundamento. Então, a gente agradece muito a sua presença e não sei se você conseguiu acompanhar o chat um pouquinho aí, mas foi uma Não, riqueza das infelizmente. pessoas comentando aí e fazendo eco ao que você vinha nos propondo, desde dos pressupostos, as raízes, né? Nós já temos uma história, nós não estamos inventando a roda, né? E como que nós somos convidados aí a acolher essa tradição que nós somos herdeiros e assumir os desafios e urgências do nosso tempo. Isso que você colocou como desafios é muito interessante. Mas eu queria fazer uma primeira perguntinha aqui para você também ter tempo de voltar, enfatizar alguma coisa que você comentou. E fica muito forte para mim, no magistério do Papa Francisco, essa insistência que ele tem, quase recorrente, de nos fazer tomar consciência do perigo de uma igreja autorreferencial, né? Porque ela perde a sua dimensão ecumênica, de abertura ao diálogo. E queria que você comentasse. Eu vim recentemente do 15º Intereclesial da SEBS. Você chegou ali, eu achei que você ia tocar, que também é uma experiência, porque eu vivi isso dentro das comunidades, uma abertura muito grande a irmãos de outras denominações e até pessoas de outros credos, como de matriz africana, em alguns dos nossos intereclesiais, com presença significativa, claro, incipiente. Eu acho que, se a gente soma os desafios aqui da cidadania eclesial, desse desafio do redimensionamento, né, e dessa tomada de consciência do mundo plural, acho que você tem aí... Olha, a sua provocação foi muito boa. Foi só um comentário, mas se você quiser aí... Sim. Obrigado, Eduardo. Esta autorreferencialidade é sempre a tentação do egoísmo da fé, ou do egoísmo, não quer dizer o egoísmo da fé, porque a fé, como tal, ela tem a dimensão da gratuidade que não deveria levar a isso, né? Mas vamos dizer do egoísmo de certas doutrinas que nós temos sobre a fé, que nos colocam como uma identidade exclusivista e não sabemos afirmar aquilo que eu dizia lá no início, uma identidade relacional. Já desde a missão, a igreja, já é comum nós ouvirmos isso, de que a igreja não tem uma missão. Ela é a missão. Onde Deus trabalha, quem tem a missão é Deus. Deus mesmo se faz missionário, né? Então, se a igreja não
é o centro da missão e ela mesma não faz a proposta da missão, mas, digamos, a missão que ela organiza é participação da Missio Dei, né? A igreja faz a proposta de contextualizar, né? De praticar, de viver o reino de Deus nesse mundo. Não tem como pensar que eu sou o centro, não sou eu a referência enquanto igreja, enquanto doutrina, ou quando esta forma de entender a missão, inclusive, quer dizer, a amplitude do modo de ser igreja faz com que nós estabeleçamos uma relação com os modos, né? Pelos quais a Igreja de Cristo se manifesta na história da humanidade. Se nós pensarmos na pessoa de Jesus Cristo, a própria unicidade, quando afirmamos em Atos 4:12, né? Não há outro nome no qual podemos ser salvos. Ou 1 Timóteo 2:3-5, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Espetacular para entendermos que a unicidade de Cristo é relacional. A graça de Cristo, como que ao atuar de múltiplas formas na história da humanidade, inclui culturas, inclui as religiões, isto é um paradigma, ou é um modelo para o modo de a igreja ser. Se o próprio Cristo, de alguma forma, se relaciona, ou a graça crística se relaciona com outras tantas mediações para além do cristianismo, como a igreja não faz isto? E o que impede a igreja de fazer isso? Isso é uma provocação para que a igreja tenha esta identidade relacional desenvolvida. Então, aí rompe com as tendências à autorreferencialidade, né? Rompe. Desculpa, não me ocorreu outra expressão ali quando eu falei, mas o egoísmo doutrinal, que parece que, de alguma forma, ou o orgulho doutrinal, que de alguma forma se impõe, né? É isso nós precisamos. O Papa Francisco é muito corajoso na sua proposta, muito corajoso, né? Eu acho que deve aparecer no seu livro, né? Retomando essa ideia de uma igreja em saída, né? Eu falo 3 propostas dos caminhos de diálogo para uma igreja em saída, né? Proposta do diálogo intercultural, diálogo ecumênico, diálogo interreligioso. E todos eles requerem, então, uma humildade para... O que é a sinodalidade? A humildade para reconhecer o valor do parceiro, o valor da parceria que as igrejas, as culturas e as religiões, né, apresentam, o valor que elas possuem, e nos enriquecermos como igreja, nos enriquecermos como cristão. E eu volto a dizer, a referência é o reino, a referência é Cristo, e ele é relacional, né? Ele é dialogal, então é o paradigma para a igreja, né? Sim. Antes até de a gente ver mais alguma pergunta e já ir terminando, o Dom Cláudio é o nosso referencial. Os bispos no Leste 2 são as nossas, compõem as comissões como bispos referenciais. Maravilha Tá, tê-lo aqui, Dom Cláudio. Que bom. Pois é, Isso. Dias Wolff, eu queria só fazer uma pergunta de curiosidade. Sim. O senhor tem um parentesco com Frei Luiz Wolff? Sim, essa pergunta já me ocorreram, já me fizeram várias vezes. Eu não conheço o Frei Luiz Wolff, sabe? Ele é capuchinho, da província do Paraná. E Exato. ele também tem um irmão que é padre diocesano em Apucarana. Uhum. Já me perguntaram aqui, eu não conheço o Frei Luiz.
Sim, tenho que buscar, porque de A sua, repente a sua ascendência, da onde que é? eu sou de Santa Catarina. Ah, de Santa Catarina mesmo. Santa Catarina, sim. A Uhum, família dele é lá do norte do Paraná, certo. mas Mas, parece-me que houve uma migração lá de Santa Catarina para o Paraná. uhum, sim, Mas é sim, só sim. uma curiosidade. Tudo bem. Mas a sua presença aqui, como bispo referencial, Dom Cláudio, dá visibilidade eclesial à causa ecumênica, como todos nós aqui damos, né? Como igreja que somos, né? Mas numa dimensão própria, né? Numa dimensão própria, como fala onde está escrito integrácio, cada um na sua condição, e termos os bispos, os padres, enfim. É muito importante na causa ecumênica. Eu, quando era reitor do seminário da minha diocese, seminário de teologia, em Florianópolis, eu ficava um pouco incomodado porque dava aula de ecumenismo, etc., e voltava para casa. No seminário, eu tinha muita dificuldade de trabalhar o ecumenismo. De diálogo. Então, eu escrevi esse livrinho, especificamente para o clero, Ministros do Diálogo. Ministros do Diálogo. Porque eu acho que, de modo particular, né, fazer com que quem está nas estruturas da igreja, como clero, tenha a consciência de que o ecumenismo faz parte da sua formação é de extrema importância. Padre Elias, eu, pelo menos na minha trajetória, eu sempre atuei assim e tive muito diálogo com pastores, com outras igrejas, igreja luterana e igreja presbiteriana em Ponta Grossa, no Paraná. Tivemos várias atividades juntas, inclusive na questão que o senhor disse, na dimensão social. Uns trabalhos que a gente fazia em comunhão, em unidade, para, sobretudo, em situações de pessoas de risco. Nós fazíamos um trabalho com as diversas igrejas, trabalhávamos juntos com o mesmo objetivo social, assim, da pastoral social, que não é uma coisa exclusiva só da Igreja Católica. Exatamente, muito bom. Então, Zé Maurício está com material para colocar. Nós te agradecemos muito, foi muito proveitosa, muito profunda, muito esclarecedora, nos ajuda muito a ampliar o nosso olhar, a conhecer experiências e situações que às vezes passam despercebidos ou nem tivemos a oportunidade, mas não deixa de nos ajudar muito, 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 sempre. E, como disse o Edivar, várias pessoas pediram, algumas pessoas falaram que precisaríamos retomar, trazer outra vez. Então, nós temos 4 para o ano, não vai faltar oportunidade, tá certo? E como a hora já está indo um pouquinho, nós pediríamos o Dom Cláudio para poder nos dar a bênção final e agradecemos também a todos vocês que estiveram conosco, que ficaram aqui. Vai ficar gravado, nós vamos passar, várias pessoas desses representantes entraram em contato, pediram essa gravação, nós vamos jogar no grupo para que todos que queiram e que possam, e que não tiveram oportunidade, possam assistir posteriormente, tá bom? E antes do Dom Cláudio, Magda, me permite agradecer outra vez o convite que me foi feito. Peço desculpas se eu não pude acompanhar o chat aqui, porque enquanto eu fazia a exposição, compartilhava o material aqui, eu fiz tela cheia, então o chat não aparecia para mim. Mas eu vi agora muitas provocações aqui que eu quero copiar e, quem sabe, posso reagir posteriormente através do Edivardo, através da Magda aqui, tá certo?
Então, obrigado pelo convite, bondade de vocês e a gentileza de me ouvirem. Espero que alguma coisa tenha contribuído para a nossa causa comum. Nós não podemos esquecer de convidá-los, porque agora em novembro, durante o ano, quase todos os meses nós nos encontramos. Mas em fevereiro nós vamos ter o Simpósio Ecumênico Nacional. São 2 noites no próximo 2024. Nós vamos colocar lá no grupo e já fiquem atentos para não perdermos a oportunidade de aprendermos e conhecermos um pouco mais para essas experiências em especial, para vivenciarmos tudo isso. O ecumenismo e o diálogo interreligioso a partir de cada um de nós. Mas muito obrigado, Padre Elias, pela sua valiosa contribuição. Creio que é um estímulo e um incentivo também para a nossa comissão continuar nesse processo, nessa dinâmica de viver o ecumenismo, de buscar realizar o diálogo também interreligioso, que é muito necessário. E as suas colocações deram pistas muito preciosas, muito importantes. Então, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua colocação. E a todos que participaram, muito obrigado e um bom feriado para vocês amanhã. E a minha bênção, que o Senhor vos abençoe e guarde, que Ele vos mostre a sua face, se compadeça de vós, volva para vós seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Pode abrir aí. Tchau, pessoal. Obrigada.